Vamos para a última notícia do dia, então. Vamos falar sobre uma matéria que saiu no Opera Mundi. A matéria foi escrita pela Duda Blammer e fala sobre o pior faturamento de Hollywood, faturamento nacional, em 40 anos, né? Isso considerando Estados Unidos e Canadá, que, enfim, está ali perto também e acaba angariando também acaba também sendo atingido pelos Estados Unidos, pela bilheteria dos Estados Unidos. Está meio que ali entrelaçado, né, essas duas bilheterias na hora dos cálculos, né? Então, a matéria vai tentar apontar algumas causas para esse fracasso nos Estados Unidos e Canadá, mas a verdade é que desde 1981, né, até considerando 2022, 2023, 2024, que são anos que estão mais próximos da pandemia, o público do cinema foi o pior nesse período, perdendo de cerca de 20 a 25% do seu público habitual. Uma das coisas que a autora traz assim no seu artigo, que a gente vai naturalmente discutir aqui, é essa aposta de Hollywood em franquias já consolidadas. Eu vou ler aqui um trecho que eu acho que é muito importante, que é a seguinte, né? Os analistas dos estúdios recorreram às suas bases de fãs já consolidadas, fizeram filmes de franquias já existentes, abre aspas, sequências, remakes, spin-offs e reboots, ou baseados em videogames de sucesso. Dos 26 filmes que arrecadaram pelo menos 20 milhões de dólares, né, cerca de 112 milhões de reais, 20 deles vieram de franquias. É muito interessante a gente trazer os dados para consolidar muita coisa que a gente vem falando praticamente em todos os Club News, não é isso? Então, quando se traz os dados aqui, fica muito a gente não tinha acesso a esses dados todos refinados, né? Enfim, mas a gente tinha acesso à nossa realidade, né? Os dados que a gente pega no dia a dia, né? Mas não consolidados assim como tem na matéria. Eu recomendo vocês lerem também. E aqui fala o seguinte, né? Mais um trecho aqui que é, abre aspas, a estratégia sofreu um efeito rebote e quase todas as franquias de Hollywood foram tão exploradas que estão gerando retornos decrescentes. Nesse verão, filmes de história pré-existentes tiveram desempenho pior do que os seus antecessores, e aí vai citar tanto o Quarteto Fantástico quanto o Thunderbolts, que tiveram desempenhos inferiores aos que vieram antes em outros anos. Então, tá aí. Hollywood tem amargado uma queda no seu público interno, e isso é consequência de determinadas atitudes que o cinema vai trazer, as consequências da mudança da mídia que vem ocorrendo por causa da internet, por causa dos meios digitais. Isso tem a ver com as plataformas de streams que alavancaram nos últimos 10 anos, cresceram vertiginosamente. E eu queria saber de vocês qual é o diagnóstico de vocês do que tem acontecido com Hollywood. Fala aí, Cid. É muito importante a gente fazer uma explicação aqui, porque pode parecer contraditório, mas não é. Né? A gente deu uma notícia aqui do Invocação do Mal 4, né, batendo recorde aí na sua primeira semana, mas é justamente esse fenômeno, né? Os filmes hoje lá nos Estados Unidos, eles têm a sua primeira semana de grandes números, né, de bilheteria. Entretanto, esses números não se mantêm ao longo dos outros dias, né? Então, no primeiro final de semana há um estouro e pronto, e depois decai vertiginosamente o público, né? Enquanto que nos anos anteriores não, existia ali um público que ficava ainda aos cinemas para assistir aquele filme ao longo de toda a sua exibição. A gente nem pode tentar falar assim, não, porque de repente são mais filmes, né? Se eu não me engano, esse ano, exatamente, houve uma redução até de número de filmes lançados em grande escala, né? Enquanto que era 51 e agora foi para 45, ou seja, então não há nem essa questão da competitividade, não, estão lançando mais filmes, então é por isso que fica mais
mais curto aquele espaço, não. Então, realmente, a gente tem esses dois fenômenos. O primeiro fenômeno é de que nas primeiras semanas há grandes movimentações de público nas salas de cinema, né, fazendo com que a gente tenha essas notícias de tal filme estreou com tantos milhões e isso bate recorde, como é o caso de Invocação do Mal. Mas, entretanto, a gente vai ver, por exemplo, um Superman que ele não consegue galgar o suficiente para ir para uma bilheteria que era a expectativa, né, do estúdio. Então, ficou ali nos 600 mil, que ficou aquém do que se esperava. Então, são dois fenômenos que se explicam, não tem nada de contraditório e que realmente se concretizam nisso aí, de um ano péssimo para a indústria de Hollywood, mas como a gente já falou aqui também, a Warner Bros. Né, corre um pouco por fora, com um sorriso aberto aí, tendo emplacado dentro desse cenário, né, diversos filmes aí com bilheterias além do que eles esperavam. Eu acredito que o que nós estamos vendo são aqueles famosos ciclos, né? A indústria cinematográfica ela se mantém através de fórmulas que vão sendo oxigenadas ao longo do tempo, né? E os gêneros cinematográficos, se a gente for trabalhar com isso, eles têm o seu momento de ascensão e queda, né? Alguns persistem sempre de uma maneira ou de outra, né? O melodrama persiste, né? O filme de aventura com suas variações aí de filme de ação, filme de explosão, filme disso, daquilo, se mantém e a gente está vendo o ocaso de um gênero, né? Que é justamente o gênero do super-herói, que é o gênero que, de certa forma, definiu digamos assim, o espírito de Hollywood nos últimos anos, desde o início da Marvel Studios, lá com o Homem de Ferro, e a sequência. E antes da própria Marvel Studios, a gente teve os X-Men iniciando o seu papel pioneiro, o próprio Homem-Aranha, o próprio Batman dos anos 80, o próprio Super-Homem lá em 78, né? Então, você tem aí um gênero que foi aos poucos ocupando espaço e explodiu nesses últimos anos. E agora, aparentemente não, agora ele dá os seus sinais de ocaso e de cansaço. E como as duas grandes empresas, os dois grandes estúdios, Disney e Warner, estavam estruturados em cima desses gêneros, né? A DC na Warner e a Marvel com muito maior sucesso na Disney, houve esse cansaço. E é um cansaço que vem, porque é aquela coisa, né? A franquia. Porque a franquia é interessante, a franquia é uma aposta certa, né? Existe uma estatística que fala isso. Uma sequência de um filme, ele já conta com, no mínimo, uma aprovação, algo em torno de, no mínimo, 40% do público que assistiu ao primeiro filme. Então, é uma aposta segura. Você vai fazer um investimento similar ou um pouquinho maior do que o primeiro filme, mas você já conta com quase 50% do público assistindo o filme. Só que isso começa a se perder quando você tem orçamentos inflados. Por que Invocação do Mal, a Hora do Mal, Pecador, próprio Pecadores, embora o Pecador seja mais inflado, são esses grandes sucessos? Porque o orçamento está ali, 50 milhões, 30 milhões, 10 milhões, 8 milhões. Tem filmes de terror aí que custaram 8 milhões e faturaram 32 milhões, ou que faturaram 40 milhões, 5 vezes o orçamento. Foi assim que a Blumhouse surgiu, foi assim que o próprio James Wan surgiu, conquistando espaço, né? Então, você tem um equilíbrio de um gênero que foi o queridinho começando a se perder. Você tem a questão dos orçamentos inflados. E o orçamento, mesmo sendo inflado, muitas vezes você não vê isso na tela, porque gasta-se muito com CGI, mas na hora que você vai ver o filme, de repente o CGI é uma porcaria. E, na realidade, o CGI está ali para baratear, porque é mais barato usar o CGI do que fazer o efeito especial ou fazer a filmagem em locação. Mas, mesmo assim, o orçamento é inflado.
você fala assim, como é que esse filme custou 200 milhões? Onde é que eles enfiaram 200 milhões nesse filme, né? Então, você tem essas três perspectivas. Um gênero que dá os seus sinais de cansaço, orçamentos inflados, e esses orçamentos eles estão aumentando em consequência desde a pandemia até por causa das greves. Uma coisa importante, por que você vai no cinema? Quantas vezes você vai no cinema por mês? Quem vai no cinema? Porque ainda tem esse detalhe, né? Aqui no Brasil é outro mercado, né? Porque aqui no Brasil, realmente, aí, meu irmão, cinema é programa de luxo. E tem uma outra coisa, Cid. A má educação do público no cinema tá atingindo patamares assim absurdos, cara. É uma coisa. Quer dizer, o cinema é uma experiência coletiva. E tem pessoas que estão aí se ferrando para a experiência coletiva. Eles estão transformando uma coisa extremamente individualista e personalista. Quer dizer, são muitos fatores. Agora, são fatores com os quais Hollywood conseguiu lidar nos anos 50, quando a televisão veio, e nos anos 80, quando o videocassete chegou, quando o próprio cinema de Hollywood estava em queda e foi oxigenado com as influências do neorrealismo e da novela vague, gerando o que a gente chama de nova Hollywood. Quer dizer, Hollywood vai sobrevivendo. Agora, a questão é que essa sobrevivência vai se tornando talvez cada vez mais complicada, porque agora você está indo na base, que é a sala de cinema. É muito simples. Quantas vezes nós fomos ao cinema, se a gente for comparar aqui? É o mínimo. Nós estamos indo ao cinema uma quantidade muito menor do que a gente ia antes. E não é só no Brasil, não. É na França, é na Itália, é na Alemanha, é nos Estados Unidos. Talvez na China e na Índia ainda seja diferente, porque são outros países, né? Outra estrutura. Talvez na Nigéria também seja, né? Mas é tudo isso que tá se amarrando. E ainda tem um problema. Existe uma crise de ideias e de criatividade em Hollywood. Essa série da Apple Studio, ela mostra muito bem isso. Atrás de todo o humor, toda a ironia, o sarcasmo que está naquela série, ela tem momentos naquela série que você fala assim, velho, isso não pode ser verdade. E aí você lê uma notícia, aquilo que era piada no episódio 2 se torna realidade porque alguém vai fazer um filme que foi assim achicalhado no episódio 2 da série e que vai se tornar realidade porque alguém achou que ia ser uma coisa sensacional. É uma coisa complicada mesmo. Agora, na minha opinião, tem dois grandes problemas aí. É esse gênero que está morrendo e que se apostou muito nesse gênero, que é o gênero do super-herói, e os orçamentos inflados. E nós estamos falando de orçamento de filme. Não estamos discutindo orçamento de marketing, porque isso também está ficando inflado. Né? Um blockbuster hoje, para conseguir alguma coisa, ele tem que ter no mínimo 100 milhões de marketing. O Quarteto Fantástico deve ter tido 100 milhões. O Super-Homem é capaz de ter sido mais de 100 milhões. Então, quer dizer, não vai fechar. Não vai fechar. Ou se fechar, vai fechar com lucro menor, né? Na notícia até fala realmente sobre isso, né? Sobre uma reinvenção aí do marketing, né? De que esse talvez seja o maior desafio. E, de fato, se Hollywood ficar esperando sempre para acontecer o fenômeno Barbenheimer, para que isso alavanque aqueles filmes, para que eles ganhem $1 bilhão, vai ficar sempre esperando a sorte acontecer de novo, né? Mas, assim, se já não está bom, se a gente já tem detectado essa questão de como foi esse verão, com esses filmes de remake, não há uma boa notícia para 2026, já que tem aí pelo menos uns 14 filmes de franquia. Então, provavelmente, aí, ano que vem, né, em setembro de 2026, a gente vai estar aqui dizendo do pior verão dos últimos 41 anos, né? Acho que esse é o pior verão dos últimos 40, ano que vem. Mais um ano. Eu acho assim, a Hollywood, na verdade, ele há um tempo, ele tem apostado nessas franquias por uma questão de certividade do lucro, né?
A gente pode pensar que ali em 2008, quando nasce a Marvel, o universo cinematográfico Marvel, e é um grande sucesso de público, a gente começa a ver a DC tentando fazer o mesmo, a Universal tentando trazer os remakes, a Disney com os seus live actions. Então, a gente vê um movimento de Hollywood que tenta trazer o lucro certo para acalmar os acionistas. Se a gente tem, nos anos 90, por exemplo, e até antes disso, os estúdios procurando aquilo que é novo, qual será o novo sucesso? E isso não é um fenômeno exclusivo do cinema, isso também está nos jogos, por exemplo. Isso é uma reclamação no mundo dos games. Se antes se procurava qual vai ser o novo sucesso, agora não vale mais a pena esse risco, né? Agora a procura é pela manutenção de um sucesso que já aconteceu, a busca é por um lucro mais certo. Só que isso tem seus efeitos, e eu acho que esse efeito, e inclusive a matéria, a Duda fala muito bem, um desses efeitos é o que está acontecendo agora, que o público está se cansando. É você espremer a laranja e uma hora a laranja vai secar, cara. Não adianta espremer muito, não tem mais caldo. Então você vê aí o Fórmula 1, que de certa forma não é um remake, né? Então, embora esteja pegando carona em outros sucessos, como o Top Gun, que foi um remake, ainda assim existe uma certa tentativa de Hollywood de tentar ver como é que sai disso daí, algumas vezes tentando outros tipos de adaptações, como as adaptações de jogos agora, que vai vir uma onda muito boa, tentando cinebiografias de músicos, vem aí Michael Jackson, os Beatles e vários outros aí que eu nem sei quais são, mas vi assim por alto que vem várias franquias, várias adaptações, vários filmes sobre cinebiografias. Então é isso, né? Parece que eles não estão conseguindo encontrar qual é a raiz do problema. A raiz do problema é justamente não apostar no novo, é realmente não tentar, de certa forma, inovar. Eu vejo os estúdios, mais uma vez, perdendo o controle do público, perdendo o controle do sucesso, que eles conseguiam ter isso na mão com facilidade. É claro que isso acontece de uma forma muito lenta, mas eu vejo que em algum momento vai precisar acontecer alguma mudança radical lá, como aconteceu nos anos 70. Eu não diria que vai haver uma nova Hollywood novamente, não é isso. Mas alguma coisa vai ter que mudar lá, porque senão a coisa vai ficar muito feia. E é uma realidade muito palpável, né? Se a gente for ver assim, ó, o filme Elementos da Disney teve aí, da Pixar, né? Ultrapassou os 500 milhões. Hélio não chegou a 150, né? Se a gente for pegar John Wick 4, teve aqui 425 milhões. Bailarina, Male Male chegou a 135 milhões. Então, assim, realmente é uma queda brusca, brutal, e dentro dessa fórmula, né, que eles ainda estão repetindo, que é de franquia, de explorar o universo. O Eupídio fez um comentário, De né, explorar lá, o do estéticas bolo, também. O Hélio é a exploração de uma do estética Pixar, né? também, exatamente. Então, assim, é espremer, né, tudo até a última gota para saber o que vai sair daí. E, assim, para saber o que está saindo aí, a gente tem essa reportagem de uma queda realmente grande, ou seja, o pior verão dos últimos 40 anos, pô, não é algo assim para botar panos quentes, né? É algo realmente que é preciso olhar, ver o problema, encarar o problema e refazer realmente, de fato, o cinema fora desse padrão de remakes, reboots, continuações, mundo aberto, né? Pode-se fazer isso? Pode, mas só isso, né? Como o mesmo falou aqui já em algum momento, teve Clube News que a gente veio aqui, tipo, na semana, nesse mês, era, porra, de 20 filmes que estrearam, 18 eram remakes, 18 eram continuações, né? Teve uma semana que só Pecadores era um filme original. Teve a bilheteria, né? A gente colocou o top 10 bilheteria e a gente foi ver Exatamente. quantas eram, acho que 8 de 10, algo assim. Então, assim, realmente é preciso repensar, porque senão é isso. Ano que vem a gente vai estar aqui, ó, o pior verão dos últimos 41 anos, e assim sucessivamente.
Tá aí a matéria, então, para vocês. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo também o link para vocês lerem também essa matéria que está muito boa. Mais uma vez aqui, a menção escrito pela Duda Blumer.